Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e à noite a reapresentação a partir das 10 horas pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. O nosso convite a partir de agora para você. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas mídias digitais, em todas as suas redes. Interaja também com os nossos convidados de hoje, faça perguntas a eles pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Hoje é quinta-feira, você conhece o nosso espaço aqui, sempre para o Gente do MPD que Fala, é a nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Então, vamos conhecer a partir de agora os nossos convidados que vão analisar todos os temas por aqui propostos. Eu apresento aqui inicialmente Dr. Mário Papaterra Limonge, procurador de Justiça aposentado, advogado criminal, associado do movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Limonge, tudo bem? Bem-vindo aqui mais uma vez com a gente. Bom dia, muito obrigado, boa tarde, muito obrigado pelo convite, Mauro. Cumprimento os companheiros de bancada, doutor Dávio, doutor Luiz Eduardo, doutor Gonçalo, e aos ouvintes, e vamos, com certeza, fazer um bom programa. Obrigado pela presença. Eu trago aqui também para a nossa bancada o Dr. Luiz Eduardo de Almeida, advogado. Ele é professor do IBMEC, também professor do Mackenzie, diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção. Tudo bem, doutor Luiz? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o doutor Mário, doutor Dávio, doutor Gonçalo. Uma grande satisfação estar com todos. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, doutor Luiz Eduardo. Também na nossa bancada, doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS, da Anvisa. Obrigado mais uma vez pela presença com a gente. Como vai, doutor Gonzalo? Boa tarde, Mário, e boa tarde aos nossos companheiros aqui de bancada e a todos os nossos espectadores. É um prazer estar aqui novamente. E também com a gente no Gente do MPD que Fala de hoje, doutor Dávio Zarzana, professor e palestrante de Direito Previdenciário. Ele é membro efetivo da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Tudo bem, doutor Dávio? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite do Ministério Público Democrático e quero cumprimentar também os colegas Dr. Mário, Dr. Luiz, Dr. Gonzalo e a todos os ouvintes. Vamos lá, o nosso primeiro assunto desta quinta-feira, gente do MPD que Fala, trazendo as seguintes questões aqui. Olha, o projeto de lei que equipara o aborto legal ao homicídio é rejeitado por 88% dos participantes de uma enquete no site da Câmara dos Deputados. A proposta alcançou mais de 6 milhões e 100 mil visualizações em 5 dias. E, diante desta repercussão negativa, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou a criação de uma comissão para debater essa proposta, retirando seu caráter de urgência, que foi aprovado na semana passada em votação relâmpago, que levou apenas 23 segundos. Olha, por legislação de 1940, o aborto é permitido em casos de estupro, risco de vida para a mulher e anencefalia fetal, sem prazo máximo estabelecido. E a proposta da qual a gente está falando, e que a gente falou aí durante todo esse tempo, desde a semana passada para cá, prevê que mulheres que abortarem após 22 semanas poderão receber penas de até 20 anos de prisão, enquanto a punição para estupradores é de até 10 anos. Doutor Gonzalo Vecina Neto, eu começo com o senhor a respeito desse tema, que o que a gente mais viu aí nos últimos dias são as análises políticas, as análises ideológicas, as análises religiosas, e pouco ou nada a gente viu a respeito da saúde. Seu entendimento? Bom, primeiro quero dizer que tudo tem a ver com tudo, mas eu vou pular o tudo e vou falar da saúde a seu pedido, tá certo? Sim. É impressionante o número de estupros que nós temos no Brasil. Nós temos estimados pelo IPEA
1.500 casos de estupro por dia no Brasil. Por dia. Cerca de 60% desses 1.500 casos são cometidos contra crianças, mulheres, meninas com menos de 14 anos. 60% meninas com menos de 14 anos. 80% desses casos são cometidos em casa, por parentes. Agora nós vamos discutir a questão do aborto, né? Vamos imaginar uma criança, os estados que mais têm gravidez de crianças, de meninas, são Amapá, Roraima e Acre, os estados mais pobres, né? Os estados onde se tem menos civilidade. Uma criança que é eventualmente estuprada por um parente não deve ficar muito feliz com isso. Não está na hora dela ter relações sexuais. Ela não sente nenhum prazer, ela sente dor. Essas crianças certamente não sabem o que é uma gravidez, a maioria delas. Tem medo, porque sabem que alguma coisa não está certa. E escondem essa mudança fisiológica no seu corpo. E vão descobrir isso bastante mais tardiamente. Está na imprensa hoje o caso de uma menina que foi conseguir fazer o seu aborto legal aqui no estado. Era uma criança aqui da cidade de São Paulo, foi fazer seu aborto legal na Bahia, porque aqui as duas instituições que faziam não estão fazendo por causa dessas bobagens todas que nós estamos vivendo aqui. O aborto dela foi feito na 31ª semana. Essa menina não tinha que ser mãe, ela não era mãe, ela era uma criança. Foi gerado, através de um estupro, um ser dentro do útero dela. E para tirar esse ser de lá de dentro, o mais correto é fazer a assistolia fetal, que significa fazer com que o feto que está dentro da barriga da mãe antes pare de ter batimentos cardíacos. E depois ele seja retirado. Não tem cabimento retirar da barriga da mãe uma criança com 31 meses, 31 semanas, e deixá-lo agora numa UTI para ver se ele consegue sobreviver a essa nova fase, porque ele não teria condição de ir para um berçário ou qualquer coisa normal dessas com mais de 22 semanas. É a partir da 36ª semana que você tem uma condição mais adequada de viver. Cerca de 220 mulheres morrem a cada 100.000 abortos. Vamos considerar que a gravidez é uma coisa fisiológica. Então, se é fisiológico, não é aceitável morte. Nós temos 220 mortes a cada 100.000 abortos. Essas mortes são assassinatos cometidos nessas mulheres, por causa das condições em que tiveram que realizar o seu aborto, ou porque não realizaram o aborto de maneira adequada. Então, essa discussão, uma discussão que só dá para travar fora do espaço da ignorância, e fora do espaço das crenças. A sociedade brasileira precisa tomar uma decisão, como a maioria dos países desenvolvidos já tomaram, inclusive alguns colegas aqui, como o caso da Argentina, do México, que são países, em tese, tão problemáticos do ponto de vista social quanto o Brasil. Mas já tomaram a decisão de que são as mulheres que devem tomar conta do seu respectivo corpo. E o Estado tem que apoiar essas decisões, tendo condições adequadas para realizar os abortos, particularmente os abortos terapêuticos, que são esses 3 casos que nós estamos mencionando, e, óbvio, todos os derivados de estupro. Não tem cabimento o que nós estamos discutindo
em função de crenças. É inaceitável. E do ponto de vista sanitário, isto é assassinato. Basicamente é isto que este pastor, deputado federal, Sóstenes, está propondo. Assassinato de mulheres. É essa a minha opinião, Mauro. Muito bem. Doutor Mário Papaterra Limonge, vamos aqui para o viés. O procurador de Justiça, doutor Roberto Liviano, escreveu na coluna dele no site Poder 360 o seguinte: o uso naturalizado do expediente regimental da urgência de votação na Câmara tem transformado a exceção em regra, subvertendo a lógica do debate democrático em nome da barganha política. Esta é a verdade nua e crua. Com palavras aqui do procurador Roberto Liviano, na coluna dele no site Poder 360. Claro, ele faz uma referência ao fato da urgência ao projeto de lei ter acontecido, a votação, né, da urgência ao projeto de lei ter acontecido em 23 segundos, obviamente, é um absurdo, sem qualquer debate. Isso agora deve ir ao debate, evidentemente, passar pelas comissões e que a relatoria seja feita por uma mulher, evidentemente, né? Enfim, vamos pegar esse viés, então. Essa aprovação em 23 segundos, sem nenhum debate, procurador. É uma barbaridade, não é? Primeiro, eu quero fazer minhas as palavras do Dr. Gonçalo. Realmente, o que se trata aqui é de um assassinato, a ideia de se aprovar via lei a morte de pessoas, a possibilidade de nascimento de crianças decorrentes de estupro é uma barbaridade extraordinária, né? Então, da mesma forma, a postura do Dr. Liviano é absolutamente correta. O projeto de lei tem que ter a sua tramitação normal. E eu quero destacar um único ponto que me parece positivo nisso tudo que está ocorrendo. Nós sabemos que o nosso Congresso é muito conservador, houve um avanço do fundamentalismo, vamos dizer assim, mas eles abusaram tanto que, em um determinado momento, rompeu-se a lei do silêncio, porque o que me incomodava, e o que me incomoda, né, é que o reacionarismo chegou a um ponto que as pessoas tidas como progressistas têm medo de reagir, né? E, felizmente, foi tão absurdo este projeto que equiparava o estuprador, quer dizer, que punia com mais rigor a vítima do estupro do que o próprio estuprador, que provocou uma reação que a classe política foi obrigada a retroceder, né? Então, este aspecto positivo me parece que a gente deve louvar, porque eu pergunto onde andam os progressistas. O governo tem medo de peitar o evangélico, as pessoas têm receio de perderem mais votos, enfim. E, com isto, os conservadores, os fundamentalistas foram crescendo, até atingir esse ponto de conseguir aprovar em regime de urgência algo que de urgente não tem absolutamente nada. Só para firmar minha posição a respeito do tema, eu também, nesta questão do aborto, eu sou extremamente radical. Eu só admito um aborto em uma hipótese, quando a mulher quer. Doutor Luiz, o que é que está por trás de tudo isso? Por que usar as meninas estupradas e grávidas de seus estupradores? Por que usar os evangélicos, né, em relação a essa questão? Porque se o presidente Lula, se aprova um projeto desse, o presidente Lula é contra, então o presidente Lula é contra os evangélicos. Então, por que usar a crença? O que tem por trás disso? E usar as meninas, evidentemente, para toda essa situação. Mauro, no meu ponto de vista, há muitos anos nós estamos assistindo no Brasil uma distorção de todo o processo democrático e uma má utilização de grupos, interesses e uma distorção total de valores propriamente ditos. É evidente que a sociedade e o direito, eles têm um relacionamento muito íntimo e o direito só existe para servir a sociedade. E enquanto e a partir do momento do qual o direito deixa de servir a sociedade, ele deixa de ser direito, ele passa a ser torto. Então, partindo desse pressuposto e partindo do pressuposto que nós estamos falando de direitos fundamentais, de promoção de políticas públicas, muitas vezes se tem uma utilização de pautas críticas como essa do aborto
para uma cortina de fumaça envolvendo outros assuntos tão mais relevantes quanto ele. Esse é um assunto que, sem sombra de dúvida, é um tema que, sem sombra de dúvida, movimenta e comove as pessoas. E esse descolamento do projeto de lei com a realidade, ele é absurdo em vários pontos. Existe uma lista de motivos, até mesmo religiosos para algumas crenças, que justificariam que ele não permanecesse. Então, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista democrático, seja do ponto de vista social, esse projeto de lei não permanece. Não tem como ele prevalecer. Porém, tá, o debate do aborto, das condições e de toda a questão social, sem sombra de dúvida, precisa de aprofundamento e, especialmente, que não sirva de cortina de fumaça para outros temas que estão passando ao largo. Doutor Dávio, e nós estamos falando do aborto legal, para essas situações específicas. Não estamos falando do aborto ilegal, né? A gente está falando de um direito que é garantido às mulheres desde 1940 e a gente está diante, com essa proposta, de um retrocesso. Retrocesso por quê? Porque direitos não se suprimem, direitos se somam, né? Isso, Mauro. Na verdade, eu creio que as pessoas, inclusive nas obras que eu escrevi, nos programas que eu participei, sabem da minha posição, que eu sou absolutamente contrário ao aborto por algumas razões específicas. A primeira razão é que eu já assisti os procedimentos de aborto nas crianças, naqueles bebês, ou seja, na questão intrauterina, o que acontece com cada criança. A crueldade que é feita com as meninas que estão dentro da barriga de outras meninas deve ser levado em consideração também. Aqui, infelizmente, nós não temos tempo para esmiuçarmos todos os detalhes e a complexidade do tema do aborto. O doutor Luiz fez uma colocação excelente, no meu ponto de vista, de que esse tema pode sim estar sendo utilizado para ocultar outras coisas que estão acontecendo no nosso Brasil. Inclusive, a chamada inicial desta matéria, ela falava da questão da enquete que estava ali no site da Câmara, não era isso? No Isso, site da Câmara. isso. Então, aí eu tive a liberdade, a curiosidade de olhar os comentários que estavam ao lado do resultado da enquete. Certo. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi que muitas pessoas que estavam votando não, era não ao aborto e não ao projeto de lei. E nos comentários. Então, a mesma coisa no sim. Sim, eu sou a favor do aborto, mas a pergunta não era a favor do aborto nesses casos, era a favor do PL. Então, é uma enquete que, na verdade, não mostra de forma científica uma amostragem confiável, porque você tem uma confusão feita pelas próprias pessoas que acessaram o site, né? Apenas fazendo uma retificação ao que o nobre Dr. Gonzalo falou, eu pessoalmente não acredito que o corpo da criança seja o corpo da mulher, são corpos diferentes. Portanto, eu acredito que se deva salvar tanto a mulher quanto a criança. Mas apenas, bom, por enquanto acho que nós podemos encerrar, mas há muito que se poderia falar sobre esse tema. Inclusive, Mauro, apenas para fechar, esse projeto não deveria ter sido pautado agora. Deveria ter sido pautado outro projeto de lei que fala sobre o aumento de pena ao estuprador. É um outro projeto de lei que trata de um outro tema. O estuprador tem que ter uma pena aumentada. Esse sim que deveria ter sido colocado em pauta. E a respeito da enquete, há de fato essa confusão ali no entendimento em relação aos votantes, né? E também ao fato de que, como o próprio nome diz, não é uma pesquisa científica, né? É uma enquete, né? Apenas um levantamento, né? Então, Sim. todo um trabalho a respeito desse tema deveria ser feito e deverá ser feito, né, daqui para frente, com pesquisas e com seus respectivos métodos. Próximo assunto por aqui. Programa Gente que Fala no ar, é o Gente do MPD que fala sempre às quintas-feiras, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Segundo o relatório de mídia digital do Instituto Reuters, 47% dos brasileiros evitam consumir notícias, um aumento de 6% ou um aumento de 6 pontos percentuais em relação ao ano passado. Esse tipo de comportamento pode ser atribuído a diversas razões. De acordo com os entrevistados, o noticiário é repetitivo e entediante. Eles também têm a sensação de ansiedade e de impotência pelo fato da maior parte das notícias ser negativa.
Doutor Limonge, o senhor está cansado das notícias também? É engraçado que eu estava conversando sobre isso ontem com a minha esposa, que repercute este desejo de não ouvir tanta notícia ruim. Né? Eu não aguento mais ouvir essa notícia e tal. Você liga a televisão, é sempre a mesma coisa e tal, é só violência, só violência, só violência. Mas o fato é o seguinte: a imprensa tem que repercutir o que está ocorrendo. Se, lamentavelmente, nós temos um volume de violência muito grande e que torna o assistir à televisão, o assistir à mídia algo, né, difícil, algo doloroso, a imprensa não pode ser responsabilizada por isso. Eu imagino que esta pesquisa também leve em conta que hoje há uma geração bastante grande de pessoas que gostam de rapidez na informação. Né? Não se esmiuça mais. Eu me lembro de tempos em que os jornais tinham como grande destaque os cronistas, os comentaristas. Então você dizia, você leu a coluna de fulano? Hoje essa expressão praticamente não existe mais. Ninguém acompanha um colunista. A notícia é muito rápida, a notícia é digerida de maneira muito rápida, muito instantânea, e com isto, penso eu, que a situação de análise crítica cai muito. Eu não posso duvidar da pesquisa, mas lamento o seu resultado. Lamento muito. Eu acho que é importante você ter notícia, ter massa crítica, discutir notícias, e pouco importa se essas notícias são ou não repetitivas. Se é a realidade, nós precisamos nos deparar com elas. Mas não me surpreende o resultado, não. A gente conversa com um jovem hoje, ele não quer ouvir notícia, ele não quer discutir notícia. Eu tenho, digamos, o diagnóstico, mas não tenho a cura. Eu não sei o que fazer contra isso, não. Mas acho muito ruim que as pessoas não queiram ouvir notícias. Doutor Dávio, as pessoas de fato não querem ouvir notícias, os jovens não querem ouvir notícia, porque eu, enquanto jornalista e pelos ataques que recebemos, entendo da seguinte forma: eu quero ouvir do jornalista aquilo que me interessa. Então, como não necessariamente aquilo que me interessa está com o jornalista, eu vou para o influenciador digital, que eu quero seguir aquele que vai falar aquilo que eu quero ouvir, né? Então, é aí que estamos perdendo. A mídia profissional, a imprensa profissional está perdendo para os influenciadores digitais ou aqueles que são aspirantes a isso e estão querendo likes e curtidas, enfim. Sim, mas eu acredito, Mauro, que, como você comentou, nós temos duas realidades. Uma realidade breve é a questão do filtro pessoal. Realmente depende de cada um exercer esse filtro. Então, nós não podemos ser dominados ou escravos do celular. E aí que está a grande questão. Nós recebemos como uma espécie de menu, né, diversos sites, diversas notícias, diversos anúncios sobre muitas informações. E cabe a nós, realmente, focarmos o nosso trabalho, na nossa responsabilidade pessoal, do nosso trabalho, enfim, nossos objetivos, e pararmos de acessar com tanta velocidade, com tanta presteza, todas as informações que nos acessam. E também tem um outro problema, que é o segundo breve também, que é a questão da ideologização das mídias tradicionais. Se você tem uma mídia tradicional que ela vai buscar a narrativa, ou narrativa hoje não pode falar, que narrativa é sinônimo de mentira. Você vai buscar a narração de um fato. A narração do fato deve ser realmente imparcial. Se na descrição da notícia já há o viés ideológico, a pessoa foge. A pessoa vai fugir dessa narração. E seja lá de que lado for, se é esquerda, se é direita, se é centro, as pessoas elas têm sede de uma busca real pelos fatos, imparcialmente, e não com viés ideológico embutido. E é por isso também que há todo esse cansaço do excesso de notícias ideologizadas. Doutor Gonzalo, esse cansaço em relação às notícias tem bastante a ver, né, com a pandemia. Da pandemia para cá, a necessidade de se fazer desmentidos e de se chamar para a vacina tantas vezes negada, tudo isso perturbou bastante as pessoas, né?
Veja, Márcia, Mauro, o que é uma notícia? Uma notícia é um efeito. Né? Aconteceu alguma coisa e você tem um efeito. Esse efeito é a notícia. A notícia efeito, ela precisa de uma explicação, é a causa. Né? É lógico que quando eu olho para uma causa, tentando interpretar por que aquele efeito aconteceu, não tem muita saída. Eu sempre vou olhar com o viés da minha visão. Né? O nome do viés da minha visão é ideologia. Né? Eu não consigo enxergar nada que não seja através do meu viés, que é formado durante a minha vida. Então, eu tenho um viés ideológico. O que eu acho que é importante a gente mencionar é que nós estamos vivendo um momento que tem tanta informação que ficou muito complexo entender o que está acontecendo nesse mundo, ou seja, as causas. E, principalmente nos extremos, a extrema-direita e a extrema-esquerda, eles preferem a tranquilidade de não ter que pensar e olhar para esses fenômenos que não tem jeito, os fenômenos da vida são fenômenos complexos e exigem explicações complexas. Enquanto nós vivermos neste tempo onde predomina a ignorância, nós vamos continuar tendo uma extrema-direita e uma extrema-esquerda absolutamente ignorantes de como fazer o que eles imaginam do mundo, seja o mundo da direita, do pátria, Deus, liberdade, o que for, seja o mundo da esquerda, do comunismo, do socialismo, seja lá do que for. São ignorâncias que se equivalem nesses extremos. Então, estamos vivendo um tempo que vai exigir uma reconstrução de como nós vamos lidar com a questão desse monte de informação que nós estamos tendo oportunidade de ter graças à revolução tecnológica propiciada pela tecnologia da informação. Então, vai ter que nascer um novo jeito de ser humano na Terra, que é talvez seja esse o tempo do antropoceno, que nós estamos entrando agora, de acordo com algumas visões, que é esse novo tempo onde a tecnologia de informação mudou o mundo e nós ainda não sabemos lidar com esse mundo transformado pela tecnologia da informação. Doutor Luiz Eduardo, sua análise sobre esse tema. É um tema que possui, na verdade, muitos fatores. Eu acho que a pesquisa ela traz, como o Dr. Gonzalo disse, eu concordo plenamente, é um sintoma. Ela não é propriamente a causa. O desinteresse por informações, ele tem, na minha opinião, pelo menos, a relação não só geracional, tem um impacto geracional muito grande, tem um impacto relacionado à qualidade da informação, no sentido da difusão de fake news, e que durante, especialmente, o período de pandemia, acirramento do final do governo Bolsonaro, e não só, que não começou ali também, a questão de fake news não foi inventada naquele momento, já existia, né? Mas ela teve vamos dizer assim, um ápice. E junto desse ápice, uma polarização de meios de comunicação. Além dessa transformação geracional, gera, eu acho que talvez o termo não seja um desinteresse pela informação, mas seja uma busca de informação em outros meios. Tanto que as mídias e as redes sociais aumentaram. O que diminuiu foi a busca de informação em noticiários, segundo o resultado da pesquisa. O noticiário tradicional, pelo menos. E também aumentou o desinteresse em pagar para obter informação em meios digitais. Isso é um outro fator muito interessante, ou seja, já não se lê jornal, já não se busca, seja físico, seja digital, seja em qualquer meio, o que se busca são as notícias abertas de internet, que estão soltas, não só em algumas plataformas, que são mais acessadas pela faixa etária, dos jovens, vamos dizer assim, e se propõe um ambiente de maior difusão de notícias falsas ou imprecisas, ou até mesmo inexistentes, né? Esse é o meu ponto de vista. Mas é aí que os criadores das fake news, os criadores das narrativas nadam de braçada, né? Porque as pessoas passam a acreditar nisso e desacreditar a informação da imprensa profissional
Enfim, é um problema. Aí a imprensa profissional sofre. Vamos pegar vamos pegar a Globo, enfim, porque a Globo tem o telejornal mais assistido do país. Uhum. A Globolixo, então, os dois lados chamam de Globolixo. Então, mas quando as mazelas do PT surgiram, onde é que a direita viu? Viu na Globo. Quando as Sim, mazelas do bolsonarismo surgiram, onde é que a esquerda viu? Viu na Globo. Mas o que que acontece? Cada um quer o que eu falei aqui, ouvir aquilo, né, que lhe interessa, né? Sim. Então, sim. quando a Globo está falando do Bolsonaro, os petistas adoram. E quando a Globo está falando dos petistas, os bolsonaristas adoram, evidentemente. Então, é, é, não querendo esse cenário, então cada um vai lá para aquele site, para aquele TikTok, sei lá qual for o canal que vai dar aquilo que a pessoa de fato está querendo ouvir, né? É verdade, Mauro. E assim, eu não quero mudar o assunto, mas só para a Hum. gente fazer um rememorar muito rápido, né? Se a gente olhar nos idos ali de 2010, 11, 12, tá? O STF foi tido como grande guardião e que estaria recuperando o rigor da pena de corrupção durante o julgamento do Mensalão. Na sequência, durante o julgamento da Lava Jato, nós tivemos grandes, aspas, heróis feitos nesse momento e que hoje, se a gente fala em STF, guardião de corrupção, a opinião pública, pelo menos, não vai apoiar. E não apoia, pelo menos é isso que as pesquisas dizem. E da mesma forma que a busca de notícias e informação naquele momento colocou o STF numa posição, e todo mundo, a grande população assistiu, o STF passou a ser conhecido da população pelos meios de comunicação. O Mensalão foi transmitido praticamente ao vivo nas televisões e gerou um interesse, um posicionamento político muito interessante. Hoje, nós já vemos em tão pouco tempo, historicamente falando, uma perspectiva completamente diferente. Eu acredito que o que a gente precisa pensar, e eu também não tenho solução para isso, é um novo formato de notícias e informações. Por isso que a questão de regulação de fake news é importante. Programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens do AltV, a TV da internet, redes sociais também no ar e o nosso canal no YouTube, além da retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Olha, gente, em abril, o INSS introduziu a TestMed. É uma ferramenta digital para simplificar e agilizar a análise documental de solicitação de benefícios por incapacidade temporária. É o antigo auxílio-doença. Esse novo sistema permite que laudos e atestados médicos, por exemplo, sejam enviados diretamente por meio do site ou pelo app Meu INSS, sem a necessidade de perícias médicas presenciais. Doutor Gonzalo, ótima novidade. É, isso já vem na esteira, né, do que aconteceu na pandemia, a tecnologia da informação presente, facilitando a vida das pessoas, né, que não precisam estar presencialmente nos locais para determinadas situações. Isso tudo pode ser feito de casa, né? Com certeza, isso também é um novo sinal dessa revolução da tecnologia da informação que eu mencionava há pouco, né? O resultado é positivo? Eu acho que, em grande medida, o resultado é positivo, mas vamos continuar tendo que ter a inspeção presencial em alguns casos. Eu não tenho dúvida de que a grande maioria dos casos vão ser resolvidos através das ferramentas digitais, mas vamos continuar necessitando ainda de ferramentas humanas, a relação pessoa a pessoa, o toque, para tentar entender determinadas condições clínicas que não dá para entender sem ser através do exercício da medicina, o contato, a palpação, a ausculta, vão ter que ser realizados. Então, é positivo, é importante que a Seguridade Social brasileira incorpore essas ferramentas, mas não estamos no fim da história. Estamos construindo um novo capítulo da história, também na assistência médica. Eu acho que essa é uma tendência que já está incorporada, e, além disso, outras tendências, como o uso da inteligência artificial para fazer um pré-diagnóstico. Hoje nós estamos fazendo isso
por exemplo, na área da tomografia, do raio-x, do ultrassom, 90% dos casos são resolvidos por inteligência artificial e machine learning, mas é um passo a mais de um novo horizonte que está se abrindo. Não é um fim, é um começo. É uma forma de facilitar a vida das pessoas, as ferramentas, né, fazerem entender com mais rapidez a necessidade dessas pessoas e, acima de tudo, evitar fraudes, né? Tem muita fraude aí acontecendo e as pessoas agindo aí de forma fraudada, prejudicando aqueles que realmente têm a necessidade, né? É verdade. Eu nunca trabalhei na área de perícia, mas eu tive a oportunidade de trabalhar próximo a essas questões relativas à perícia. A perícia ela tem essa condição de poder ser fraudada e existir uma pressão pela fraude, né? A questão que eu acho que fica aí é que temos um problema grave que é a impunidade, ou seja, a impunidade não tem resultado em você tomar decisões que levem o criminoso a não querer mais fazer fraudes. Então, esse é um problema homogêneo na sociedade brasileira, nossa incapacidade de dar anexo à punibilidade. E, por outro extremo, fazer de tudo punição. Né? Não vamos aumentar a pena, vamos não sei o quê. Isso não resolve, isso é bobagem. Mas o que não pode existir é a impunidade total, como aconteceu e como acontece nessa questão da Seguridade Social, nessas ações médicas. Acho que aí temos uma evolução social que a Previdência Social brasileira ainda está devendo à sociedade. Vamos seguir aqui para o próximo assunto. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, por 14 votos a favor e 12 contrários, placar apertado, né? O projeto de lei que legaliza cassinos, bingos, jogos online, jogo do bicho e até as apostas em corridas de cavalo, que hoje podem, né? Mas só podem ser feitas em locais autorizados. Agora a proposta será analisada pelo plenário da Casa e, se aprovada, acabará com a proibição dos jogos de azar no Brasil, que está em vigor desde 1946. O governo Lula está de olho na arrecadação que essa exploração legalizada, possível legalização do jogo, né, do jogo de azar no Brasil, poderá promover. Aqui a gente consegue voltar aí para o governo Lula 1, não é, procurador Limonge, quando houve essa tentativa e não passou, né? De qualquer maneira, 14 votos a 12 mostram um equilíbrio aí entre aqueles que são a favor e aqueles que são contrários, né? A questão, sem dúvida alguma, é polêmica. Não é? Há muita polêmica a respeito do tema. Eu tendo a ser mais objetivo. Quer dizer, na realidade, o jogo existe. Né? Você ser contra determinadas coisas fica absolutamente anacrônico. Quer dizer, legalizar os cassinos, o jogo do bicho, etc., permitirá, sem dúvida, ao governo aumentar a sua arrecadação, mas também acabará com a extraordinária hipocrisia que nós temos nos dias de hoje. O jogo está aí. A gente liga a televisão, é um festival de anúncios, de aposta, disso, daquilo, e está proibido. Então, eu não consigo verificar qual será o impacto, se as pessoas gostam de jogar, se isso já está no dia a dia das pessoas. Não será a legalização que vai trazer um malefício enorme às pessoas. Até quem é contra tem que se ater à realidade. Né? E o jogo está aí, está aberto, e talvez esteja mesmo na hora da gente legalizar e tratar a questão como mais uma fonte de renda para o governo, cobrar depois, né, uma boa aplicação desse suposto imposto que vai ser introduzido. Pessoalmente, não tenho nenhuma simpatia pelo jogo como algo do dia a dia, mas também eu tenho que me ater a uma realidade. Ele existe, está aí, está aberto, é melhor legalizar. Doutor Dávio, os jogos estão aí, aqueles que pensam
né, que isso tudo alimenta a criminalidade, alimenta o vício, e aqueles que são favoráveis, porque vai trazer uma ordem para o negócio, vai trazer arrecadação para o governo, enfim, sua análise. Nós poderíamos lembrar, logo de plano, que constitui uma receita da própria Seguridade Social a contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos. Então, a própria Seguridade Social, da qual fazem parte a assistência social, a saúde e a previdência social, uma parte da receita vem dos concursos de prognósticos, né? Que são já os jogos autorizados, legalizados. Eu não poderia vamos dizer assim, me deter mais sobre esse assunto, Mauro, sem antes perguntar se seria possível, com relação ao assunto anterior, mais para o final do programa, informar a todos os espectadores o que seria necessário para o ateste-med no documento, porque é uma informação muito importante, se Pode for acrescentar possível. agora, doutor Dávio. Pode. Posso acrescentar agora? Porque Sim, as sim. pessoas elas procuram, sabe, o ateste-med é interessante, mas como funciona de fato? Falando rapidamente, então, você entra no site do Meu INSS e você procura lá, pedir benefício por incapacidade. Quando você clicar no pedido de benefício por incapacidade, você vai diretamente na linha específica, benefício por incapacidade temporária ou o antigo auxílio-doença. Você entrando aí, você vai preencher uma série de dados e você vai também apresentar um relatório médico. E o que precisa conter esse relatório médico ou odontológico? Precisa conter o nome completo de quem está pedindo, a data de emissão do documento médico ou odontológico, o diagnóstico por extenso do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, a assinatura do médico com seu CRM, por exemplo, a data de início do repouso ou de afastamento e o prazo estimado necessário, preferencialmente em dias. Por que nós estamos falando disso? Porque a inteligência artificial ela vai se deter sobre os detalhes do relatório que vai ser apresentado. E isso vai servir, inclusive, para detectar documentos falsos. O que vai gerar, por exemplo, aparece o número do CRM, mas não bate com o número do profissional. Nesse sentido, é muito bom que o ateste-med já tenha reduzido em 37% as filas para a concessão do auxílio-doença. Mas o doutor Gonzalez fez uma colocação muito boa, que é a questão da parte humana. O auxílio-doença, atualmente por incapacidade temporária, não poderá jamais prescindir da presença humana na análise médica dos benefícios por incapacidade. Porque se deixarmos tudo para a inteligência artificial, o homem estará se autocondenando, porque a inteligência artificial, já foi provado isso, faz cálculos que, no final das contas, excluem a importância do ser humano para determinados objetivos finais. E isso é perigosíssimo. Apenas uma colocação oportuna, Mauro. Obrigado. Posso fazer posso pegar fazer um uma gancho aqui. observação? Sim, Posso doutor fazer uma Mário. observação? Eu, como promotor do interior, lá atrás, fui curador de acidentes do trabalho. Movi ações para obter auxílio-doença. As ações levavam 5, 6, 7 anos. Havia recursos. Então, esta evolução me parece uma ótima notícia. Eu tenho dificuldade de entender tudo isso, mas me lembro que o sistema anterior, e uma coisa assim, a evolução ela deve levar à rapidez da obtenção de benefícios, porque se de um lado há a fraude, que é algo trágico, de outro, que me parece mais trágico ainda, é o acidentado nada a receber por conta de burocracia. Então, isso me parece algo muito positivo. Para ouvir o entendimento também aproveitado do doutor Luiz, né? A respeito dessa questão da fraude, doutor Luiz, que é voltado aí para o combate à corrupção. Não, sem sombra de dúvida, Mauro, é um avanço e acredito que ele vai fornecer maiores meios de combate a fraudes na medida em que vão ter mais informações e a possibilidade de cruzar essas informações por meios tecnológicos também, de uma forma mais ágil, célere, buscando efetivamente evitar quaisquer desvios. Acho que esse é também uma grande contribuição desse sistema. Para pegar gancho aqui, doutor Dávio, numa outra questão previdenciária, já que estamos falando aqui do ateste-med e do uso da inteligência artificial para facilitação das coisas aí,
o governo federal vai fazer um pente fino nos benefícios de prestação continuada, né, o BPC, e certamente também fará uso da inteligência artificial para tentar detectar fraudes aí. Qual é o risco de ah, essas ferramentas eh, pegarem pessoas honestas e depois essas pessoas honestas terem que, a gente já viu muito isso, né? Terem que realmente correr atrás para depois mostrar que elas são honestas, enfim. Eh, porque aí você inverte a situação, né? Sim, não, perfeitamente colocado. Qual seria o risco? O risco está no preenchimento, nesse caso da TestMed, preenchimento ilegível, preenchimento com rasuras. O ATestMed, a inteligência artificial, ele capta quando você tem uma rasura óbvia, mas ele não percebe se a pessoa que fez o preenchimento de um dado, a pessoa errou. Então, o número 5 está correto, mas o número 5 não faz parte daquele documento. Então, essa que é a grande questão. O Atestimed, sem dúvida, é um avanço, como eu disse, né? Ele diminui as filas para a concessão do auxílio-doença. Mas há que se tomar cuidado com o que eu chamo de perigo da excessiva confiança na inteligência artificial. Sim. Nesse sentido, eu só queria me reportar ao que o Luiz Eduardo, doutor Luiz, falou com muita propriedade sobre a questão do perigo dos desvios de recursos. O meu livro são as contribuições para a Seguridade Social e o caos. O que acontece quando há esses desvios de recursos? O caos, a reação em cadeia, todo o problema do efeito borboleta, e é exatamente isso. E isso precisa ser frontalmente combatido, tanto pela ação humana, quanto também pela ferramenta da inteligência artificial. Doutor Gonzalo, vamos voltar aqui para aquele nosso tema anterior. A CCJ do Senado aprovou o projeto de lei que legaliza os cassinos, o jogo do bicho, enfim. Vamos aguardar os próximos passos. Do ponto de vista da saúde, qual a diferença entre o vício causado por uma droga e o vício causado pelo jogo? Sempre existe um jeito da gente conseguir piorar a nossa realidade. Eu acho que essa coisa dos cassinos está nesse capítulo. Vamos conseguir dar uma pioradinha a mais aqui, porque é mais um vício desnecessário e tal, que nós vamos colocar na nossa sociedade, né? O jogo do bicho é uma coisa com a qual a gente convive, né? Quando eu morava no interior, minha mãe, meu pai mandavam eu ir lá na boca do jogo jogar, fazer o jogo lá e tal, na centena, no milhar. Era até bom para as pessoas aprenderem matemática, eu achava interessante. Eu nunca entendi direito como é que funcionava esse negócio do jogo do bicho, mas ia lá, fazia o jogo, meu pai às vezes ficava feliz, eu ganhei na milhar e tal, não sei o quê. Agora, assim, parece uma coisa inocente. Profissionalmente, eu tenho certeza que a gente vai transformar isso num negócio demoníaco. A ver. Mas tombola dá para jogar em casa ainda. Dá para jogar em casa, dá para jogar em casa. Bingo! Vamos para o próximo assunto aqui, para falar a respeito do presidente do Partido Solidariedade, o Eurípides Gomes Macedo Júnior. Ele se entregou à Polícia Federal no último sábado. Ele é acusado de desviar fundos partidários e eleitorais do PROS, legenda que se fundiu à Solidariedade. O ex-presidente do PROS, Marcos Vinícius Chaves de Holanda, acusa Eurípides de ter desviado 36 milhões de reais do partido. A investigação indiciou Eurípides como líder de organização criminosa, da qual também fariam parte, vejam só, a esposa, as duas filhas, um irmão, uma cunhada, um primo e a esposa do primo. Ufa! Bom, Eurípides alega total inocência. Doutor Luiz, sua análise. Esse é aquela famosa nova velha notícia, né? Então, especialmente nesse caso, já tinha uma denúncia pesando contra o Eurípides desde 2020. Ele teve um primeiro afastamento, depois ele acabou retornando por força de uma decisão do TSE à presidência do partido e posteriormente teve a união com o outro partido. Então, era uma famosa velha nova notícia. Infelizmente, esse reflexo de desvios de verbas, tanto partidárias quanto eleitorais, ela é uma novidade porque é um movimento relativamente novo do ponto de vista da vedação ao recebimento de doações de empresas. Mas é uma prática super antiga. Ninguém tem surpresas
ao ver isso. E esse é mais um reflexo da ausência de programas de compliance, programas de conformidade dentro de partidos políticos, que apesar da existência legal da obrigatoriedade dos programas de compliance para se evitar qualquer tipo de desvio ou para que exista uma prestação de contas clara e efetiva, praticamente nenhum partido tem, tá? Existem alguns exemplos, mas cuja efetividade já foi questionada, infelizmente. Então, apesar da existência da lei obrigando essa clareza na prestação de contas e no cuidado dos recursos, infelizmente a prática tem se mostrado exatamente o contrário. E me parece que em ano eleitoral, onde você começa a reprisar notícias como essa, é a famosa velha nova notícia, para a qual todos nós deveríamos estar olhando, combatendo, que essa é uma grande mazela, porque ela não se replica só dentro do partido, ela vai se replicar depois no exercício do poder, infelizmente. Doutor Limonge, o doutor Luiz Eduardo citou o ano eleitoral. Pois é, a velha notícia que parece nova, num ano eleitoral, a gente vai ver muitas vezes essa velha notícia aparecendo. Não tem dúvida que vai aparecer muito a partir da decisão que proibiu a doação de empresas. Isto se transformou num poder dos partidos, digamos assim, no financiamento público, e, infelizmente, não foi uma solução, não é algo que tenha melhorado a situação. A verdade é que ou se instaura, digamos, um pensamento coletivo, no sentido de que a política deve ser feita de maneira cidadã, de maneira republicana. Nós sempre teremos esse problema. Hoje é no PROS, amanhã é em um determinado partido. Infelizmente, nesse ponto, e aí fica aquela coisa da absoluta desilusão das pessoas em relação à política pública. Se lamentar, o ano eleitoral trará uma série de notícias, eu não tenho dúvida disso. Cada caso é um caso, precisa ser julgado. Eu não tenho a menor condição de opinar sobre os casos colocados assim, porque a gente não conhece na sua inteireza, mas é de se lamentar realmente que a vida pública esteja sempre colocada em dúvida. Na manhã de hoje, né, repercute no mundo jurídico a notícia de que um desembargador aqui em São Paulo, da área criminal, está sendo investigado por venda de decisões. A gente tem a lamentar isto, né? Lamentar profundamente que isto que isto ocorra, que isto se reitere e que tudo isto vai dando uma desilusão, um descrédito. É muito triste que isso ocorra mesmo. Doutor Dávio, sua análise. Eu só queria confirmar qual é o nome do partido mesmo? PROS. Solidariedade? Eu não sei, então, se era solidariedade ou cumplicidade. É praticamente uma piada pronta, para não falar que é mais triste, né? Mas, enfim, o que eu acho é o seguinte, foi muito bem colocado pelos colegas. Essa questão da corrupção ela é sistêmica, né? Nós passamos por uma etapa agora recente em que há pessoas atualmente querendo dizer que Mensalão, Petrolão não existiram. Foram fruto da imaginação fértil de pessoas. Nós tivemos um documento oficial de uma empresa, não sei se foi a Odebrecht, em que ela confessava a prática criminosa e depois se fala que aquele documento não existiu. Seria uma fake news. Se pega a expressão fake news e se manipula a torto e a direito. Para uns, fake news significa uma coisa, para outros significa outra coisa. Fake news é só quando não mexe com a sua própria posição ou política ou ideológica. Então, é realmente difícil que a corrupção esteja engendrada não apenas na questão financeira, partidária, econômica, mas também haja, infelizmente, uma corrupção de ordem moral, educacional e de espírito do brasileiro. Vamos às perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos, que a gente tem pouco tempo, uma pergunta para cada um, e eu começo com o doutor Gonzalo. É a pergunta do Jaime. Valeu, Jaime, aqui, todo dia com a gente participando pelo WhatsApp, fazendo os questionamentos. Doutor Gonzalo, o Jaime pergunta a sua posição sobre a desativação dos hospitais de custódia, que são os manicômios judiciais.
Essa é uma discussão que ainda não está resolvida. É óbvio que todos somos loucos e não existiria possibilidade nenhuma de conseguir pôr todo mundo no manicômio, né? O alienista já mostrou como é que funciona esse negócio. Então, o tratamento do louco se faz na sociedade. Nós temos que continuar aonde nós ficamos loucos, vivendo aonde nós ficamos loucos. Então, essa questão do manicômio de custódia é uma excrescência, na minha opinião, do ponto de vista como médico. Outra coisa é o crime. Então, se você conseguir separar o crime da custódia, nós vamos conseguir entender como é que a gente tem que se comportar. Mas manicômio para tratar louco que precisa estar na cadeia, eu acho que tem que ser mesmo desativado. Eu conheci esses manicômios. Eu trabalhei no Hospital do Juqueri no tempo em que ele estava explodindo, tinha 13 mil internos. Eu sei o que é aquilo. É um horror. Aquilo não foi feito para a gente. Eu acho que esses manicômios judiciários, de uma maneira geral, são todos isto. Aparelhos para torturar pessoas e nunca para construir, reconstruir um ser humano. Uma coisa é ser louco, outra coisa é ser um criminoso. Pergunta para o doutor Mário, doutor Dávio, desculpe, doutor Dávio, o Guilherme Dias está no Facebook e pergunta: um brasileiro, morador no Brasil e que recebe aposentadoria em atividade em outro país, tem alguma vantagem no pagamento de impostos e taxas? Desculpa, pode repetir a pergunta? A vantagem nos impostos pelo pagamento... Um brasileiro morador no Brasil que recebe uma aposentadoria por atividade em outro país, se ele tem vantagem no pagamento de impostos e taxas? Posso O dizer... Guilherme Dias que pergunta. Olha, falo com toda tranquilidade, desconheço esse detalhe. Sobre a vantagem do pagamento de impostos e taxas, não. Existe um tratado de reciprocidade entre países, por exemplo, Brasil e Portugal, com relação à questão dos benefícios recebidos. Mas a questão da vantagem tributária, eu também não sei de pronto, precisaria dar uma olhada mais a fundo. Creio que não, vai colocar ali no imposto de renda qual é a fonte pagadora e vai se somar as demais rendas, enfim. Eu digo por cautela, porque seria uma coisa, existem muitas portarias que se referem, se debruçam sobre detalhes não especificados pela legislação previdenciária e também tributária. Por essa razão, eu prefiro não responder diretamente. Muito bem. A pergunta aqui para o... cadê? Doutor Limonge, a Ana Paula está no Facebook e pergunta: no direito diplomático, há respaldo para o Brasil solicitar à Argentina a extradição dos foragidos do 8 de janeiro? A Argentina pode se recusar a extraditá-los? Olha, eu confesso que eu vou seguir o mesmo caminho do doutor Dávio. Confesso que esse assunto eu ignoro, e não sei se há tratado entre um ou outro, não é? Mas o processo segue em andamento no Supremo. Se o Supremo fez esse pedido, certamente há algum respaldo para isso, não é? Eu desconheço o detalhe, mas se o pedido foi feito, é porque há respaldo para isso. Ô, Mauro, poderíamos falar na extradição das câmeras de segurança do 8 de janeiro também. Olha, a última pergunta vai para o Luiz Eduardo, doutor Luiz Eduardo. O Giovanni está no Instagram e quer saber, ele pergunta, né? Todas as unidades do IBMEC têm cursos de graduação e pós-graduação e já há espaço para inteligência artificial? Está querendo ser seu aluno, o Giovanni. Olha só, hein? Tem sim, tá? Todas as unidades têm, e do Mackenzie também. As duas unidades já têm, as duas instituições, elas têm se debruçado bastante no uso de inteligência artificial, seja voltado ao meio empresarial, seja voltado ao combate à corrupção. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Um agradecimento a todos os nossos convidados. Termina aqui, então, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Estiveram com a gente hoje Dr. Mário Papaterra Limonge, procurador de justiça aposentado, advogado criminal, associado do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Dr. Luiz Eduardo de Almeida, advogado, professor do IBMEC e do Mackenzie. É também diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção.
Dr. Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do SUS e da Anvisa, e o Dr. Dávio Zazana, professor e palestrante de Direito Previdenciário, membro efetivo da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Um abraço para todo mundo, muito obrigado pelas presenças, pelas análises aqui no Gente que Fala de hoje, que é sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquivão, não mais, agora do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você ouvinte, você internauta, sempre a razão da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens do AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. E para você que vai seguir aqui na programação da 365, música de qualidade para entreter aí seu início de tarde. Um abraço para toda a nossa audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCom.